Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta, né, para mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai falar sobre o núcleo celular e a divisão celular, né? O núcleo sendo uma das organelas presentes nas células, né, principalmente aí nas células eucarióticas. Ele vai ter uma grande importância nos processos intracelulares como um todo, né, na sobrevivência da célula, mas também ele é um passo para a gente entender a reprodução dos seres vivos como um todo, tá bom? Então, essa aula vai nos permitir compreender a função desse núcleo celular, tanto para o funcionamento das células, quanto para a reprodução da vida dos seres vivos, beleza? Então vamos lá para uma aula super importante de biologia aí. Então primeiro a gente vai falar de como foi descoberto o núcleo, né, e essa função do núcleo celular. Nós vamos falar um pouco da estrutura do núcleo durante o período da intérfase, que a gente vai ver já o que é isso logo depois no chamado ciclo celular, tá? Vamos falar da classificação dos cromossomos, que é como o núcleo se apresenta para a divisão celular, e depois vamos falar propriamente da divisão celular, dos dois tipos, mitose e meiose, e aproveitar a falar da formação dos gametas, principalmente naqueles que vão ter uma meiose gamética, tá? Os seres que têm o ciclo de vida diplobionte, que vão ter uma divisão celular por meiose para fabricar seus gametas, beleza? E aí inclui os animais. Vamos lá então para essa aula. Bem, a descoberta e a função do núcleo se deu, né, lá no século, finalzinho do século XIX e início do século XX, foi se estudado melhor esse núcleo, tá? Uma apresentação, né? A gente vê aqui a gente olha para cá e vê uma célula, né? Ou vê algumas células e vê essa estrutura mais central, né? Essa estrutura mais central é o núcleo, que nem sempre está no centro das células, mas de um modo geral pode estar aí. Então, as células eucarióticas, que são aquelas que vão ter esse núcleo bem individualizado, bem visível, têm organelas responsáveis para diversas atividades. Entre essas organelas, nós vamos ter o núcleo, tá? Que é uma estrutura que vai guardar o material genético dentro dos organismos eucarióticos, ok? Então, todo o material genético, todo o DNA, né, está inserido no núcleo celular. Bem, em geral, as células eucarióticas apresentam apenas um núcleo, mas há células com mais que um núcleo, tá? Por exemplo, as fibras musculares nos animais, tá bom? No corpo humano, a gente tem essas fibras musculares esqueléticas que são formadas a partir da fusão de várias células, por isso que tem vários núcleos. E nós podemos ter também células anucleadas, como o caso das hemácias. Nos mamíferos, todo mamífero tem hemácias anucleadas, sem núcleo. Por quê? Porque eles perdem o núcleo durante a sua diferenciação, na formação da célula. Tá? É o único tipo de célula anucleada aí nos mamíferos como um todo. Então, no núcleo nós vamos ter o material genético, né, que controla as atividades celulares, né? Então, a gente isola esse material do citoplasma quando a gente tem a famosa carioteca, ou também hoje conhecida como membrana nuclear, ou também ainda envelope nuclear. Então tem esses três nomes possíveis de se encontrar na literatura.
Tá? Ele é geralmente arredondado, mas não é uma característica somente assim, principalmente aí quando a gente fala de glóbulos brancos e os leucócitos de um modo geral. A gente vai ter os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, que têm núcleos bem diferentões, assim, né? Bilobados, trilobados até. Mas, de modo geral, eles são arredondados e podem ocupar ou não posição central no citoplasma, próximo à membrana plasmática. Mas, principalmente, o núcleo é uma estrutura que vem dos retículos endoplasmáticos, principalmente rugosos, tá? Então ele vai estar associado a esses retículos endoplasmáticos, geralmente. Tá bom? Bem, como é que se deu esse conhecimento da importância desse núcleo para a sobrevivência das células? Isso se deu, gente, lá ainda no final do século XIX, com alguns estudos feitos em protozoários, tá bom? O que se fez? Protozoários e também foi feito em algas. Mas o que se fez em protozoários? Cientistas pegaram células de protozoários e dividiram essa célula, cortaram essa célula, deixando uma parte sem o núcleo e uma parte nucleada aqui. A parte nucleada sobrevivia e a que não tinha núcleo se degenerava. E se eu pegasse um núcleo e inserisse numa parte que estava sem núcleo originalmente, ela também sobrevivia. Isso indicava que no núcleo havia alguma estrutura que mantinha a vida, certo? Fazia com que essa vida, que essa célula se mantivesse, tá? Então já foi a primeira grande importância. Bem, no núcleo tem alguma coisa, ou ele próprio não sabia o que tinha dentro dele, isso foi descoberto muito depois. Há algum processo que mantém a vida e que está no núcleo, beleza? Também depois foi feito com acetabulária, que é uma alga unicelular, apesar desse jeitão dela aqui, isso aqui é uma célula só. E o núcleo está aqui, ó. Tem um núcleo, tem uma região chamada de pé, tá? Que se fixa, é uma alga, né? Tem um caule, que não é bem um caule, é um prolongamento, e tem essa umbrella, como se fosse um chapeuzinho, um coqueirinho. O que eles fizeram? Alguns estudos com elas mostram o seguinte: quando se cortava essa umbrella, quando se cortava essa parte superior, essa parte se degenerava e a parte de baixo, que ficava com o núcleo, se regenerava numa nova alga. Outra coisa que fizeram também interessante foi que, ao cortar duas espécies diferentes, cortando-se os talos dela e inserindo-se os caules alternados de uma espécie na outra, a umbrella que se formava era a umbrella da parte que estava o núcleo, tá? Ou seja, a umbrella tinha características que vinham do núcleo, não desse trechinho aqui, ó, inserido, tá vendo? Aqui inseriu um trechinho verde numa alga vermelha, aqui inseriu um trechinho, o caule vermelho, numa alga verde. A umbrella, o que esperava? Se eu inserir o caule vermelho aqui, a umbrella vai ser vermelha, mas não era. Por quê? Porque possivelmente a informação para a formação da umbrella, então, devia estar presente nesse núcleo. Tá? Então, elas. A espécie que tem o núcleo é que comanda a formação dessas estruturas. Opa,
Então, esse núcleo, além de manter vivo, ele faz com que a espécie, faz com que a característica se mantenha nos indivíduos. Tem alguma coisa muito importante aí, né? Bem, com o passar, então, do desenvolvimento das tecnologias, foi se estudando cada vez mais esse núcleo. E porque precisava se conhecer o que era isso que estava nesse núcleo que fazia tanta importância, tanto para a sobrevivência quanto para a manutenção de estruturas das espécies. Então, com o avanço dos estudos de microscopia, a gente começou a olhar para esse núcleo. Então, aqui nós temos dois exemplos, uma célula animal aqui, né, e uma célula vegetal, onde nós vemos o núcleo celular em ambas as células. Tá? Bem, a gente vai ter então aqui uma representação esquemática de um núcleo, mostrando que a carioteca está associada, né, ao retículo granuloso, a um retículo endoplasmático. Tá? Esse retículo ele tem ribossomos, portanto, vai ser responsável por síntese de proteínas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai formar uma das estruturas que vão formar a carioteca. A parte mais externa da carioteca, ela tem essa membrana com alguns ribossomos. Além disso, vamos ter aqui algumas proteínas que vão segurar essa bicamada. Essa membrana ela tem uma dobra. Tá? É como se tivesse uma membrana aqui e uma parte mais interna. Aí uma membrana aqui e uma parte mais interna. E aqui nós temos proteínas, tá, que fazem uma ligação aqui e constroem um poro, ou seja, poros do núcleo, por onde principalmente vão sair daqui, por esses poros, constituintes vindo do núcleo celular, tá bom? Principalmente aí os ribossomos e os RNAs mensageiros e transportadores. Tá? Bem, no núcleo, então nesse núcleo nós vamos ter uma carioteca, ok? A carioteca, que tem os poros, ok? Que permite a saída de grandes estruturas, como os RNAs e os ribossomos, que são organelas. Nós vamos ter aqui dentro um líquido semelhante ao líquido do citoplasma, que é um chamado nucleoplasma. No núcleo interfásico, a gente vai ver o nucleolo, que é uma região manchada, está aqui, ó. É como se fosse uma mancha. Essa região do nucleolo ela é responsável pela produção dos ribossomos, tá bom? Então, os ribossomos são produzidos por esse material, por essa parte do material genético que se condensa no nucleolo, tá bom? Então, aqui está representado por essa mancha aqui. E nós vamos ter aqui, ó, a cromatina, tá bom? O que é a cromatina? A cromatina, a gente vai vir para cá agora. Ela é esse fio do DNA. A cromatina, portanto, é o DNA que está enrolado em um tipo de proteína chamada de histonas. Então, esse DNA vai se emaranhar, vai se dobrar nessas histonas, mas ele está livre nesse momento em que a célula ainda está no que a gente chama no período de intérfase. Esse DNA ainda vai estar como se fossem fios emaranhados. Então, a gente vai ter o DNA na forma de cromatina. Beleza?
que é esse DNA que não está espiralizado, está assim, ó, como se fosse uma linha embolada. Bem, quando chegar no momento onde a célula vai entrar em divisão celular, aí essa cromatina vai se espiralizando, se condensando, e ela vai formar os famosos cromossomos. Então, o cromossomo é o próprio DNA no período de divisão celular. Beleza? Então, cromatina é o DNA na intérfase. Cromossomo é o DNA durante a divisão celular. Beleza, gente? Então, essas são as estruturas que nós vamos ter no núcleo celular. Então, cromatina, tá? Carioteca com poros, nucleolo, tá? E o nucleoplasma. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Continuando, então. Bem, ciclo celular. Então, como é que se dá a vida da célula nos seus ciclos, nos seus períodos, nesses dois, principalmente nesses dois períodos de intérfase e divisão? Bem, o que vai acontecer? Assim que uma célula passou pelo processo de divisão celular, ela vai entrar aqui, ó, que é todo esse período bem maior, aqui que a gente chama de intérfase. E o que está acontecendo na intérfase? Nós vamos ter na intérfase uma fase G1, uma fase S e uma fase G2. Já explicando logo que em células, por exemplo, como neurônios, músculos, que tem, no caso dos animais, que tem uma reposição muito lenta ou ausente, ou seja, essas células não se duplicam, não se dividem. É o caso do neurônio, por exemplo. Essa intérfase é sempre chamada de G0. Tá? Ele nunca sai da intérfase. Ele está sempre em intérfase. Tá bom? Bem, mas no caso de células comuns, em que se dividem normalmente, a gente vai ter essas três fases: G1, S e G2. O período G1, né, que é gap em inglês, que significa intervalo, é o estágio da célula da intérfase em que há síntese de RNA no G1, tá? E síntese de proteínas. Então, nesse período, a cromatina está distendida. A gente vai ter cromatina. É claro, existem trechos de cromatina que a gente chama de heterocromatina. Tá? Nessa heterocromatina, os cromossomos estão, a cromatina está fechada, tá? Ela não está se mantendo, não está copiando RNAs, não está produzindo, sintetizando RNAs, tá bom? Bem, mas nós vamos ter também, nesse período, as partes onde a cromatina está disponível, tá bom? Que é chamado de eucromatina. Então, a eucromatina é a parte onde a cromatina, o DNA, está livre e está produzindo RNAs e produzindo-se proteínas a partir desses RNAs. Tá? Então, nesse período, a gente vai ter, pela eucromatina, a formação de componentes do citoplasma e componentes do núcleo. Tá? Na heterocromatina, esse DNA está fechado, esses genes não estão funcionando nesta célula. Tá?
O tempo de G1 varia. Tá? Tem célula que demora mais, tem célula que pode durar poucas horas, em algumas outras pode durar anos assim. Tá? Beleza? Bem, passando o tempo, a gente vai para a fase S. A fase S é a fase de síntese. O que vai acontecer nessa fase? É a fase onde ocorre um dos fenômenos mais importantes para o processo de divisão celular e, consequentemente, para a reprodução dos seres vivos, que é a duplicação do DNA. Ou seja, o DNA que tem uma cópia, tá? Uma fita, por exemplo, uma fita aqui, A, T, C, G, enfim, não importa. Aqui T, A, G, C, não importa. Esse DNA ele vai sofrer uma abertura e vai formar duas fitas. Então, ó, aqui está A, T, C e G. Do outro lado lá vai estar T, A, G e C. Beleza? O que vai acontecer? Nesse período de duplicação, o DNA vai fazer uma cópia dele. Então a gente vai ter aqui, ó, T, A, G, C. Ok? E aqui do outro lado, A, T, C e G. Olha lá, de uma fita original, é claro que isso aqui eu só estou dando um trechinho, tá, gente? Formou-se o quê? Duas fitas são semelhantes. Tá? A gente chama essa duplicação de semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque metade da fita é a original, a outra metade é que é uma nova cópia. Né? Então você vê que cada nova fita tem uma fita molde e uma fita filha, né? Uma fita nova. Você vê isso para os dois lados. Né? Então a gente chama esse processo de uma duplicação semi-conservativa. Porque se conservou uma parte, né? Metade da fita está conservada aqui. É durante essa duplicação que podem acontecer mutações também, tá? Um erro aqui na leitura, tudo isso, tá? Nessas letrinhas aqui. Mas, isso mais para frente. Isso que agora, o que eu tenho? Então eu tinha uma fita de DNA só, né? Eu passo a ter agora duas fitas. O que era uma só passa agora a ser duas, exatamente iguais. Tá certo? Então, agora eu tenho a oportunidade de formar células filhas que recebam essa mesma quantidade de DNA ao final da divisão celular. Então, foi nesse processo, aqui durante a fase S, que eu transformei uma fita. Está vendo aqui os cromossomos nessas células? Ó. Aqui eles estavam simples, tá? Agora, ó como é que eles estão? Duplicados, está vendo aqui? Eles estavam assim, de forma simples, né? Então, um de forma simples formou um duplicado, assim, que é essa cromátide irmã aqui, certo? Beleza, gente? Eu fiz aquele primeiro só para você ver a quantidade, né? Fiz aquele sozinho só para você ver que eram dois, só que eles estão assim, emendados, tá bom? Só que aqui nessa fase S, eles ainda não se apresentam assim, tá bom? Eles simplesmente estão duplicados. Um deu origem a duas fitas, que estão bem emparelhadas, bem juntinhas assim, tá? Elas ficam bem juntinhas, mas são duas. Na fase G2, a gente já vai ter
a antecessão da divisão celular. E aí a célula vai estar preparando todos os seus componentes para a divisão. Tá bom? Então, a intérfase é a maior parte da célula e ela é um conjunto de eventos moleculares que resultam no desenvolvimento da célula, ou seja, quando está fazendo síntese de RNA, fazendo as proteínas, está lá, está trabalhando. Tá? A célula está crescendo, está se desenvolvendo. Mas também vai ocorrer o quê? A duplicação do DNA, que vai fazer a cópia, e vai criar as condições para a divisão celular. Isso é intérfase. Isso é intérfase. Tá? Importantíssimo. Uma fase importantíssima da célula. Tá? Bem, já vamos falar dos cromossomos aqui, dar uma olhada neles, nas partes, porque agora o DNA está duplicado e já está totalmente embaralhado um no outro, certo? Então aqui, ó, está um cromossomo. Quais são as partes dele? Esse pedaço onde as duas cromátides, né, se unem aqui, ó, a gente chama de centrômero. É uma união entre essas duas moléculas de DNA que vieram daqui, ó. Um braço, o outro braço. Beleza, gente? Nós vamos ter, então, as cromátides irmãs. O que são essas cromátides? Aqui dentro tem, então, esse lado aqui é uma cromátide, está lá com duas fitas, e esse outro lado é outra cromátide. Essas duas juntas, como elas são cópia uma da outra, formam as cromátides irmãs. Beleza, gente? Então, aqui eu tenho uma cromátide e aqui eu tenho outra. Ambos aqui, tá, gente? É um DNA. DNA é fita dupla. Aqui, ó, a fita vermelha e a fita preta aqui. Tá vendo? Fita vermelha e a fita preta. Então, aqui dentro está a fita dupla, uma vermelha e uma preta aqui dentro, tá? Bem enroladinho, bem encaracoladinho. Então, aqui, ó, quando a gente olha para cá, ó, então o DNA, ó lá, bem espiralizado, forma o cromossomo, tá certo? Bem, nas pontas desse cromossomo, nós vamos ter uma região chamada de telômeros, tá? Elas são importantíssimas para a formação desse cromossomo. Além disso, é neles que está o relógio biológico. Tá bom, gente? Se você descobriu depois de estudos de clonagem que os animais clonados fossem adultos já idosos, o bebezinho que nasceu, clone, ele tinha a mesma idade molecular daquele adulto idoso que foi clonado. Tá? Por quê? Porque as pesquisas foram sendo feitas e foram vistas que no telômero estão essas informações. Então, esses telômeros vão sendo perdidos, vão sendo reduzidos ao longo do tempo. E isso vai marcando o relógio biológico. Então, possivelmente é aí que está o lugarzinho que vai me dar o segredo para me manter mais tempo, conservando telômeros, beleza? Mas isso aí é um assunto para um próximo bate-papo. Vamos avançar aqui. Bem, esses cromossomos formados, eles têm uma classificação de acordo com a posição do centrômero. Tá? Então aqui eu vou marcar os centrômeros, vocês estão vendo. E aí eu tenho 4 tipos. Esse em que o centrômero está bem no meio, a gente chama de meta, está bem no meio, né? Então, metacêntricos. O centrômero está bem na região central, dividindo em 2 braços que são mais ou menos do mesmo tamanho. Tá?
O submetacêntrico, que é um pouco menos, ele vai formar dois braços que são aí já um levemente maior que o outro, ou seja, o centrômero já está mais próximo de um dos lados, então eu já tenho dois braços de tamanhos diferentes. Acrocêntrico, tá? Ele está já bem próximo da extremidade, formando um braço bem curto e o outro muito longo. Tá? Esse braço curto é até difícil de se observar ao microscópio óptico, tá? De tão juntinho, tão curtinho que ele é. E os telocêntricos, tele é longe, né? É o que está distante, é aquele que vai estar bem na posição final do cromossomo. Tá? Esse tipo de telocêntrico não é encontrado em humanos. Beleza, gente? Tranquilo? Mas, de modo geral, nós temos esses 4 tipos aqui. Esse aqui só tem um braço. Não tem o outro. Beleza? Então, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Bem, agora que a gente já conhece os cromossomos, já viu de onde eles vieram, da cromatina, e vimos que a célula agora está pronta para divisão, a gente vai olhar para essa divisão celular. Então aqui, ó, tem uma imagem. Olha lá. Isso aqui é um momento em que essa célula está se transformando em duas. Era uma só, está se dividindo. Tá? E aí você vê essas perninhas aqui, ó, voando de um lado para o outro, tá vendo? Olha que interessante. Eu já sei que fase é essa aqui. O objetivo é que vocês também consigam fazer. Eu já sei que isso aqui é o final, é a telófase 1 da meiose 1, que a gente vai ver mais à frente. Por quê, professor? Porque eu estou separando as células, duas células, e você está vendo que os bracinhos ainda estão duplicados? O cromossomo ainda está assim? Ele ainda está duplicado. Né? Lembra que isso lá é o que aconteceu quando eu tenho as cromátides irmãs aqui? Então, aqui eu estou vendo que esses cromossomos ainda estão com as cromátides irmãs unidas. Tá? Ele ainda está duplicado. Por isso que eu sei que isso aqui é meiose 1, mas a gente vai chegar lá. Bem, divisão celular, gente. Quando os seres unicelulares, ou seja, seres que só têm uma célula, dividem suas células, basicamente eles estão se reproduzindo. Então, isso aqui para uma bactéria, né? Uma célula, dando origem a duas células iguais. Então, vamos dizer aqui que aqui eu tenha 2 cromossomos. Tá? E aí ela aqui vai dar origem a duas células com 2 cromossomos. Claro, eu só separei esse desse, né? Separei esses dois aqui. Então, lembrando que um braço é cópia do outro, então as cópias aqui estão iguais. Essa célula é exatamente igual a essa. Isso aqui é já a reprodução. A gente chama aqui até de cisparidade. É um tipo de reprodução assexuada, tá? Ou divisão binária também. Ou seja, isso aqui já é a reprodução assexuada que a gente vê em micro-organismos. Tá? Agora, em organismos pluricelulares, como é o caso dos animais, a divisão celular tem outras funções além da reprodução. Permite, por exemplo, o crescimento. Um embriãozinho é uma única célula. Durante as etapas, né,
do desenvolvimento embrionário, a gente vai ter uma etapa, a primeira dela, que a gente chama de clivagem, que é essa primeira célula aqui, ó, tem um núcleo, ela vai fazer uma cópia desse núcleo, ok? E aí vai dividir, que é uma célula vira duas. Aí, cada uma dessa aqui, ó, vai de novo duplicar o material genético. Divide em 4. Tá vendo? Então, com o tempo, isso aqui vai formando uma massinha de células, tá? Que até a gente chegar lá numa etapa em que começa já mais o desenvolvimento do embrião mesmo, né? Mas então, esse embrião vai ter várias célulazinhas ali dentro, todas originadas a partir de divisões celulares. Entendido, gente? Então, a divisão celular vai provocar o quê? O crescimento, né? O desenvolvimento do embrião. Tá? Também a regeneração de tecidos. Né? Você se machucou, você se cortou, você se machucou. Então, você não fica com isso aberto. Né? Você se machuca, o tecido cicatriza. E a cicatrização vem pela divisão celular. Beleza, gente? Tá? Então, ou seja, quando os organismos crescem, eles estão aumentando o número de células, tá? Não é a célula que está ficando grande. Então, o organismo está aqui, está se dividindo, então vamos lá. Ele está crescendo, ele está aumentando o número de células. Tá? Ele vai ficando cada vez maior. E aumenta. Como é que um organismo fica maior? Aumentando o número de células. Tá bom? Não é células que vão crescendo. Elas também crescem, mas principalmente crescem bem limitadamente. Principalmente o corpo vai se desenvolver aumentando o número de células. Então você passa de um indivíduo de uma única célula, que é o zigoto, para um de 4, para outro de 8, 16, 32, e aí vai. Até você hoje ter aí trilhões, 100 trilhões de células no seu corpo. Você já foi um indivíduo de uma única célula. Beleza? Isso tudo por quê? Por conta da divisão celular. Tá? Quando células do corpo morrem também, né, como eu falei, se machucam, não sei o quê, elas vão se dividir para que as células filhas ocupem o lugar daquelas que morreram. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos avançando aí. Nós temos dois tipos de divisão celular. A primeira delas é a mitose, que é essa simples. Organismos eucariotos unicelulares, por exemplo, as amebas, dividem-se em dois para se reproduzir. Né? Isso a gente chama de mitose. Então é a reprodução assexuada, tá bom? Esse processo também é feito pelos pluricelulares, como plantas, animais, tá? Que vão crescer. Né? E, por exemplo, no caso de plantas, alguns animais e plantas também se reproduzem assexuadamente. Tá? Você pega um pedaço, um galinho de uma planta, quebra ele e planta ele, e muitos, né, geram, reproduzem-se assim, a gente chama de reprodução vegetativa. Os animais já não têm muito esse poder, existem alguns que sim, por exemplo, as esponjas do mar, né, corais, alguns vermes também fazem isso. Mas, principalmente nos animais, vai regenerar partes do corpo que sofreram alguma lesão, né, ou as morte celular, enfim. Assim, a mitose é o tipo de divisão celular importante para a simples multiplicação das células. Tá? Por quê? Porque ela gera células filhas que são iguais à célula mãe. Então, após a mitose, uma célula mãe origina duas células filhas que têm a mesma quantidade de DNA da célula mãe. Então, ela é uma divisão do tipo equacional, onde uma célula dá origem a duas igual, geneticamente idênticas. Simplesmente fez uma
equacionou, né? Simplesmente igualou o número de DNA nas duas células. Outra característica da mitose é que o DNA recebido pelas células filhas é idêntico ao da célula mãe, ou seja, na mitose não há variabilidade genética. Tá? E o que é? O que é a variabilidade genética? É a diferença entre os indivíduos de uma mesma espécie. Essa diferença pode ser gerada por mutação, tá? Ou pela mistura do material genético dos pais durante a fecundação, que ocorre, no caso de animais, a fecundação se dá por gametas formados por meiose. No caso das plantas, os esporos geram um tipo de organismo que gera gametas. E os esporos é que sofrem meiose. Então, os gametas se formam por mitose de uma célula que já sofreu meiose. Durante a meiose também ocorre um fenômeno em que recombinam-se cromátides irmãs dos cromossomos. Isso também aumenta a variabilidade genética. Tá? Então, a variabilidade genética ela vai ser formada pelo processo de três processos. A mutação, que é uma troca daquelas letrinhas durante a duplicação, tá? Também a gente vai ter a recombinação, que é após a fecundação, ou a recombinação, que a gente chama de permutação, ou crossing over durante a meiose. Tá? Então, esses três processos, mutação, recombinação e permutação, formam o que a gente chama de variabilidade genética, coisa que não acontece na mitose. Tá bom? Beleza. Bem, o que é a mitose então? A mitose é uma divisão onde uma célula 2N vai dar origem a duas células 2N. Nesse caso aqui, a gente está vendo, ela tem quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4. Então, é 2N igual a 4. Lembrando que aqui ó, na interfase, como a gente não tem os cromossomos, a gente não sabe quantos cromossomos tem. Estão tudo misturado. Só quando vai se dar a formação dos cromossomos para a divisão celular que a gente vai enxergar. No final, então, a gente vai ter duas células 2N igual a 4. Tá? Então, vamos ver aqui. O que acontece é que existem 4 fases. Sempre serão essas 4. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A prófase é a primeira etapa. Aqui, ó, prófase. E é marcada pela condensação dos cromossomos, ou seja, eles estão se formando, e formação dos fusos aqui, ó. Esses fusos aqui, ó, são importantes. Dos centríolos, microtúbulos do citoesqueleto, que pode ser vindo dos centríolos no caso de células animais, ou de simples organização de microtubulina nas células vegetais, já que elas não têm centríolo. Tá? Vai desaparecer o nucleolo, então aquela manchinha que poderia estar aqui, ó, some na prófase. Tá? E vamos começar a ligar esses cromossomos nessas fibras do fuso aqui, ó. Eles vão começar a se unir nas fibras do fuso. A carioteca também vai desaparecer. Aqui a carioteca some.
Bem, aí nós vamos ter agora uma célula com os cromossomos. O que vai acontecer aqui? Ó? Esses fusos que migraram, agora estão um aqui, outro aqui, ó, né? Esses caras aqui, ó, eles vão se unir aos cromossomos e vão formar a segunda etapa, que é a metáfase. Meta é que está no meio. Olha que interessante, fica isso é importante vocês repararem, tá? Porque aqui, ó, os cromossomos ficam em cima do outro, numa filinha, forma uma fila de cromossomos. A gente vai ver que isso aqui é uma diferença da meiose. Na meiose, na primeira fase da meiose, não fica isso aqui. Isso aqui a gente chama de placa equatorial, tá bom? Então, na metáfase da mitose, os cromossomos alcançam o grau máximo de condensação, eles estão no máximo aqui de aquelas fitas enroladas, tá? Estando altamente espiralizados, mais curtos e espessos, o que vai facilitar a visualização deles pelo microscópio óptico. Eles são movidos pelas fibras do fuso para a região mediana da célula, ou seja, vem para o meio, formando a placa chamada de placa equatorial, tá? Ou seja, eles se alinham na região do meio do citoplasma. Beleza? Tá aqui. O que vai acontecer agora? Então, esses cromossomos que estão ali duplicados e unidos pelo centrômero, o que vai acontecer? Essas fibras do fuso começam a se encurtar. Elas começam a encurtar aqui, ó. E elas vão abrindo, fazendo com que esse cromossomo, ó, se separe. Então estava assim, ó. Separou. Então a gente vai ter a próxima fase, que é a anáfase aqui, ó. Então você está vendo os cromossomos que estavam duplicados, lembrando que isso aqui é a cromátide irmã desse aqui. Eles são iguais, é uma cópia do outro. O que eu estou fazendo agora? Separando esses dois. A fibra está encurtando, essas fibras estão encurtando, fazendo pressão sobre os centrômeros e rompendo esses centrômeros, indo agora cada célula, cada cromossomo para um dos polos da célula nova. Então, na anáfase ocorre a separação dessas cromátides irmãs, formadas lá na duplicação. Isso é porque as proteínas dos centrômeros vão se degradando, tá? E vai tendo um encurtamento das fibras do fuso. E aí vai puxando, então o centrômero vai se perdendo a potência e as fibras do fuso vão puxando ele para cima. Beleza, gente? E aí a gente vai chegar na telófase aqui, ó. A telófase já teve uma migração, dois núcleos, aqui começa a reaparecer a carioteca volta aqui, os centríolos se recuam e agora está vendo aqui, ó, quantos cromossomos tem, ó? 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, uma célula com 4 cromossomos vai dar origem a 2 células com 4 cromossomos, como a gente falou. Beleza? Então, na telófase reorganiza a carioteca, ela volta, as fibras do fuso se desfazem, os cromossomos se descondensam, o nucleolo vai reaparecer ao final, então aqui vai ter um nucleólozinho, a manchinha, tá? E no final da telófase eu vou ter 2 núcleos numa única célula. E aí no final vai ter isso que a gente chama de citocinese, ou seja, separação em 2 células. Citocinese, quinesis é rompimento, tá? E cito de célula. Então, o que era 2 núcleos dentro de uma estrutura única passa a ser agora 2 células. Beleza, gente? Isso aí é a mitose. 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Tem gente que usa isso aqui, ó.
papai e mamãe andavam treinando. Ok? Papai e mamãe andavam treinando. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Beleza, gente? Então, papai e mamãe andavam treinando. Né? Beleza, gente? Isso aí são as 4 fases da mitose. Vamos então para a meiose. Na meiose, é uma divisão celular que vai formar gametas em seres de reprodução sexuada ou, no caso de animais, e ou esporos nas plantas, tá? No caso de todas as espécies que se reproduzem sexuadamente. Essa divisão vai formar células filhas com metade, por isso meiose. Eles vão ter metade do número de cromossomos da espécie. Então, por exemplo, na espécie humana, a gente vai ter uma célula 2N igual a 46. Os gametas humanos vão ser células N igual a 23. Porque vão ser o quê? Vão ter a metade do número de cromossomos, porque eles surgem por meiose, beleza? Essa redução é importante para que, quando os gametas se unirem, né, então, vamos lá, formou um espermatozoide e formou um óvulo com 23. Né? Então, aqui formou no homem um espermatozoide com 23, na mulher um óvulo com 23. Quando juntar isso aqui, eu vou ter um embrião que tem o mesmo número de cromossomos que os pais, 46. Ok? A espécie humana tem 2N igual a 46. Todos nós. Então, para produzir filhotes que tenham 46, a gente tem que produzir uma célula, os gametas, com metade do número. Isso se produz por meiose. Tá? Bem, na meiose ainda ocorre, como eu já falei, a permutação, uma mistura de material genético entre cromossomos, tá? O que aumenta ainda a variabilidade. E a meiose tem 2 etapas, a meiose 1 e a meiose 2. Bem, vamos à meiose 1. Formam-se 2 células as filhas apenas, com o número reduzido já à metade no final. Ou seja, aqui eu tenho uma célula 2N igual a 4. No final da citocinese, eu vou ter 2 células N igual a 2, já com a metade do número de cromossomos, como a gente está vendo aqui. Bem, mas, ou seja, a gente vai ter células haploides, N. A partir de uma 2N, eu tenho 2 células haploides, N. Célula haploide é justamente isso, que tem metade do número. Então, durante a meiose 1 ocorre a permutação, ou crossing over, separação dos cromossomos homólogos. O que é isso? O par que veio do pai e da sua mãe. Tá? Vão se separar agora para formar os seus gametas. A meiose 1 é reducional, ou seja, ela vai pegar e reduzir a metade. Formar células já com a metade do número de cromossomos. Beleza? O que vai acontecer é que durante nós vamos ter também as 4 fasezinhas. Mesma coisa, tá? 4 fases. A prófase 1, a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Tá bom, gente? Então, eu tenho essas 4 fases. Tá? A mesma coisa. Só que é dividido em 1 e 2, que a gente vai ver. Por que isso é importante? Bem, na prófase 1 eu tenho 5 subetapas. O leptóteno, que é o início da condensação dos cromossomos.
o zigóteno, os cromossomos homólogos vão formar pares, o paquíteno, onde vai acontecer a permutação, que é isso aqui, ó. Então formou um par. Esse aqui são os cromossomos homólogos. Esse aqui veio de sua mãe, esse aqui veio do seu pai. Nós temos 23 pares, tá, aluno? Nós vamos ter 23 pares de cromossomos. Um veio do pai e outro veio da mãe. Na mitose, a gente não vê essa formação, esse agrupamento em pares. Só na meiose. Essa é a grande diferença. Lembra que eu falei da metáfase? A gente vai falar já já. Então, ocorre um emparelhamento. Nesse emparelhamento, ocorre o que a gente chama de quiasmas, que são pontos de toque entre as duas cromátides irmãs. E aí vai acontecer a permutação, ou crossing over, que a gente chama também. Tá? O que vai acontecer? No final desse processo, eu vou ter cromossomos que agora têm uma combinação que nem você mesmo, as suas células, tem. Os seus gametas têm uma combinação de alelos que nem você tem. Por quê? Porque eles já fizeram uma recombinação, tá bom? Isso acontece lá no paquíteno da prófase 1. Nós temos o diplóteno, que os cromossomos se afastam e formam os quiasmas, né, que é esse, e diacinese. Os cromossomos se afastam totalmente e os quiasmas se desfazem, tá? Beleza? Então, isso tudo aqui, ó, é na prófase 1. Fora isso, vamos ter redução da carioteca, vamos ter formação do fuso aqui, ó, os centríolos estão indo para os polos, tá? Condensação máxima dos cromossomos, início da condensação, né, dos cromossomos. E aí, beleza, prófase 1, a gente passa para metáfase 1. Olha lá a diferença da placa equatorial da metáfase 1 para metáfase da mitose. Lembra que na metáfase da mitose, quando eu mostrei lá para vocês, os cromossomos ficavam assim, alinhadinhos? Agora eles estão pareados. Os pares de homólogos agora estão juntos. Beleza? O que vai acontecer aqui? Agora eu vou separar esses pares que nunca foram separados anteriormente. Então, olha lá, lembra que eu falei que naquela imagem eu estava na anáfase 1? Essa imagem que está aqui atrás, ó, essa imagem maior aqui no fundo, eu falei para vocês que estava aqui por quê? Porque eu estava vendo, olha aqui os cromossomos, ainda duplicados, está vendo? Está vendo que eles estão levando a perninha lá, ó? A perninha que trocou entre eles. Interessante, né? Bem, depois vamos ter a telófase 1, onde essa carioteca nem vai se refazer tanto, tá? Mas já começa um aparecimento de uma carioteca aqui. Esses fusos vão continuar nos polos, tá? E eu vou separar em duas células. A citocinese. Só que essas células agora têm quantos cromossomos? 1, 2. 1, 2. Originalmente eu tinha 4. 2n igual a 4. Agora eu tenho duas células com 2. Essa é a meiose 1, que terminou. Aí nós vamos para a meiose 2. Na meiose 2, ela já vai ser igual à mitose, só que vai acontecer para duas células ao mesmo tempo, tá? E ela vai gerar duas células filhas iguais à célula original, tá? Não tem permutação, nem tem redução do número de cromossomos agora. Por isso ela vai ser igual à mitose somente equacional. O que vai fazer aqui? O que vai acontecer nessa fase? Aqui eu vou fazer a separação das cromátides irmãs. O cromossomo não está duplicado? Né? Agora eu vou separar.
Então, agora eu tenho duas células, cada uma com 2. Na prófase 1, vai recondensar, o fuso vai voltar a se formar. Metáfase, olha lá, metáfase 2, que é igualzinha à da mitose, tá vendo? Com a placa equatorial aqui, ó, um cromossomo ao lado do outro. Anáfase 2, diminuição da fibra do fuso, diminuição do poder, os centrômeros, né, estão se degradando, as proteínas do centrômero, então eu separo e os fusos estão fazendo pressão para os polos. E aí, telófase 2, né? E no final eu tenho duas células, né? A partir de uma, duas células, só que como são duas, eu vou ter 4 células, N igual a 2. N igual a 2. Então, se a gente contar lá do original, era uma célula, 2N igual a 4. No final da meiose 1, deu origem a duas células com N igual a 2, só que elas ainda estavam com cromátides irmãs, os cromossomos. Agora eu separei as cromátides irmãs e formei 4 células com N igual a 2. Beleza, galera? Visto isso? Então tá aqui, ó. Na mitose, uma célula 2N igual a 4 forma duas células 2N igual a 4. Células que são idênticas à célula-mãe. Na meiose, uma célula 2N igual a 4, ao final dos dois processos, vão dar origem a 4 células geneticamente diferentes da célula inicial, com cromossomos permutados, está vendo aqui, ó? Cromossomos permutados, recombinados e com células N igual a 2, com metade do número. Beleza, galera? Então aí está mitose e meiose. Bem, vamos rapidamente para a gametogênese, a formação dos gametas. Primeiro, espermatogênese. Vai acontecer aonde? No testículo, né, dos organismos do sexo masculino. Nós temos túbulos seminíferos. Esses túbulos têm 2 tipos de células, tá? Que são as células de Leydig e as células de Sertoli. As células de Sertoli vão se transformar em espermatozoides, tá? Então são chamadas de células germinativas 2N. Essas células 2N vão sofrer mitoses, formando várias células espermatogônias 2N também, tá? Isso aqui, galera, ocorre ainda na fase embrionária do indivíduo. Essas células aqui são chamadas de células de Sertoli, tá? O que vai acontecer? Quando o macho de uma espécie, chega à fase da sua adolescência, da sua maturação, essas espermatogônias vão entrar em meiose, tá? Então eu vou ter o espermatócito 1, que é 2N ainda, e aí ele vai entrar, ele cresce, um período de crescimento, tá? Esse período aqui, ó, ele cresce e vai entrar em meiose. Aqui vai ter intérfase, né? Crescimento. E aí vai entrar em meiose. Dividiu já a primeira fase, vai formar 2 células N, que são os espermatócitos dos 2. E aí a meiose 2, onde a gente vai ter a formação de 4 células N, com algumas ali recombinações. Então são as espermátides. Esse período das meioses a gente chama de período de maturação.
Nos gametas masculinos vai ocorrer uma outra fase, uma quarta fase, chamada de fase de diferenciação ou espermiogênese, nos quais essas células aqui, que são circulares, vão ganhar a sua aparência de espermatozoides. Beleza? É assim que se formam os espermatozoides, por meiose. Bem, e a gametogênese feminina, chamada de ovulogênese, ela é levemente diferente. Por quê? Bem, primeiro vai acontecer no ovário. As meninas nascem com aproximadamente 200 mil folículos, ou ovogônios. Na verdade, ovócitos 1. Tá? Elas já nascem com 200 mil desses aqui. Ó. Ou seja, durante a fase embrionária, células germinativas 2N vão dar origem por mitose a várias ovogônias 2N. Mais de 1000. E depois algumas dessas vão se degenerar e no final, esse período germinativo aqui, ó, gente, é a menina ainda como um embrião dentro da barriga da mamãe, tá? Na fase embrionária. E o que vai acontecer? Um crescimento sem divisão celular, um período desse ovócito 1. E aí, quando entra na puberdade, a menina começa, desses ovócitos 1, sofrer meioses. Na meiose 1, vai formar-se o ovócito 2, que é esse aqui. E não seria uma célula 2N dando origem a duas células N? Sim. A outra forma o que a gente chama de primeiro corpúsculo polar ou glóbulo polar, que se degenera. Tá? Depois vamos entrar na meiose 2, que só se completa se ocorrer fecundação no óvulo, tá? Isso aqui só vai se completar, só vai acontecer se esse óvulo receber, se essa célula, o ovócito 2, receber um espermatozoide. Aí vai acontecer isso aqui. Se não, ele vai embora como ovócito 2 mesmo. Tá bom? Pela menstruação. Bem, o que vai acontecer é que o óvulo formou. Então, formou o óvulo é porque teve um espermatozoide. E aí se forma esse primeiro corpúsculo polar, vai formar dois corpúsculos polares, e essa meiose aqui, essa célula N, vai formar um terceiro glóbulo polar, ou corpúsculo polar, e apenas um gameta formado. Tá? As mulheres liberam apenas um gameta a cada ciclo. Beleza, galera? Bem, essa foi a aula, tá, de hoje. Agora vamos fazer exercícios para a gente poder fixar esse conteúdo. Valeu? Aquele abraço. Valeu aí. Até a próxima.